Olá, tudo bem? No dia 7 de julho, o Movimento Negro Unificado completou 47 anos. E neste vídeo, o tema em destaque é a importância da participação da mulher negra na mobilização, organização e luta do povo preto em nosso país. E para aprofundar e conhecer um pouco mais sobre essa história, convidamos Fabiana Carmo, integrante do Movimento Negro Unificado, com relevante atuação na luta em defesa das mulheres pretas nas cidades de Volta Redonda e Pinheiral, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro. É militante política, graduada em serviço social. Seja muito bem-vinda, Fabiana, ao nosso canal. Sinta-se em casa, você já é de casa. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite da Atenção Difusa Mulher, de estar aqui com vocês para esse bate-papo. Então, eu quero aproveitar e destacar que Fabiana está sempre assistindo os nossos vídeos, comentando, também reagindo no nosso perfil no Instagram. Então, Fabiana, muito obrigada pela força, pelo apoio ao nosso trabalho. E por isso, convidamos você a fazer o mesmo que a Fabiana, assistir os nossos vídeos, curtir, compartilhar, inscreva-se no nosso canal, não custa nada. Perca tempo mais não, inscreve-se aí agora e venha fazer parte do nosso universo, assim como a Fabiana. Outro pedido muito importante é para que você, ao se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações, pois assim você fica sabendo sempre dos vídeos novos que são postados aqui no canal. Pedimos também que você fique conosco até o final deste bate-papo, pois nossas entrevistas trazem sempre informações super relevantes. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, é só você conferir aqui, e tem muita informação interessante lá também. Esses pedidos que a gente faz é importante para ampliar o nosso trabalho. Cada curtida, cada inscrição, isso gera um engajamento e a nossa temática chega a mais gente. Então, por isso que a gente faz esses pedidos assim tão especiais aqui no nosso bate-papo. Obrigada a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e eu, Júlio Silveira e a Carla Gaspar, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso trabalho. E vamos ao tema deste bate-papo. O racismo no Brasil é estrutural. A discriminação, o preconceito estão nas entranhas da nossa sociedade. E essa estrutura, como se configura na nossa sociedade, torna a luta do povo preto ainda mais árdua, sofrida e marcante. E para as mulheres pretas, a intersecção, ou seja, ser mulher, preta, periférica, trabalhadora, torna essa realidade ainda mais dolorida. Então, Fabiana, como a sua trajetória de vida aconteceu e acontece nesse contexto descrito aqui? Quais foram os seus enfrentamentos como mulher negra? Vivenciou algum tipo de preconceito? Quais foram as suas motivações e superações? Conta pra gente, Fabiana. Então, Carla, a minha trajetória aos 15 anos, meu filho nasce aos 16, daí eu paro de estudar, não vou mais à escola. Se passaram 23 anos depois, quando eu volto à escola, para terminar os estudos, o fundamental, que é o ginásio, em 2017 eu termino o antigo ginásio, entro para o ensino médio pela educação da EJA. Ali a gente vem descobrindo outras camadas da sociedade para mim, Fabiana. Nessa questão sobre violência, sobre o racismo e o preconceito, eu posso dizer que eu passei todas as camadas, tá? Todas as camadas eu vivi, sendo mãe solo, trabalhando em trabalho que não era legal, que era precarizado. E quando chega em 2017, maio de 2017, eu começo a militância pelo Partido dos Trabalhadores. Até então eu morava em Volta Redonda.
E daí começa a trajetória da caminhada de militante política. Aí, em 2019, eu começo como militante do movimento negro. E essa luta não para, porque quando você é mulher negra, periférica e mãe solo, você já sabe que a gente vai sofrer todos os tipos de violência. E eu posso dizer que eu sofri todas na minha vida. E tem, assim, a gente vem percorrendo, já é o racismo, assim, as pessoas olham para a mulher negra, mesmo eu não tendo a minha melanina tão escura, mas a gente sofre, porque eu tenho um black, a idade de Volta Redonda, aqui na cidade de Pinheiral, que eu saio de Volta Redonda para Pinheiral em 2020, depois de uma vereança, né, que eu fui candidata lá à vereança. Aí Pinheiral, as pessoas me olhavam, parecia que estava assustada por ver. E quando eu chego aqui em Pinheiral, eu tô loira, eu não tô de cabelo vermelho. Então, quando eu chegava em certos determinados locais, as pessoas cara, eles me pegavam de cima e embaixo, olhando, mas eu levava numa boa, porque eu já sabia que esse é o olhar do racismo estrutural que todos nós no Brasil vivem, sabe? E o que eu posso dizer, na minha trajetória, o que me salvou e está me salvando é a educação. A educação, ela salva todo mundo. Então, essa é a minha trajetória. E seguindo que esse tipo de violência que a gente tem vivido, né, de 1800 para cá, é triste, porque a gente lá em maio, 13 de maio, mas tem o 14 de maio que ninguém fala, né, que o povo negro é jogado na rua sem direito a nada, e ainda, quando vai questionar, é tratado como vagabundo. E a mulher negra ainda luta mais ainda até hoje por espaço de poder e está em lugar de fala. Realmente a gente sempre destaca aqui a questão da educação, né, que realmente é importante, né? E agora essa questão, esse contexto de violência, de racismo estrutural, é um caminho muito, muito longo a ser trilhado para a gente vencer, né? Então, Fabiana, você até já começou a falar um pouco, a gente queria até destacar, porque é sempre muito bom a gente trazer isso para a consciência, né? Quais são os tipos de violência que a mulher negra está exposta, como você já começou a falar? Por que essas mulheres são mais vulneráveis? Quais são os fatores determinantes para essa vulnerabilidade? E qual a realidade desse cenário? Você teria, por exemplo, alguma estatística em relação à violência contra mulheres negras, seja em nosso país, estado ou até mesmo região? Você teria esses dados para trazer para a gente? Fala um pouco sobre isso, Fabiana, sobre esse contexto mesmo dessa violência, né? Sim, e eu procurei no Atlas da Violência, e ele fala que são 66,4% das mulheres negras são assassinadas, mais do que mulheres brancas. E isso recorre por causa da cor. Infelizmente é a cor. Eles vê primeiramente a cor. Eles não vê. Porque antes disso, quando você fala uma mulher branca, você não fala mulher branca, mas a mulher negra, eles logo classificam, mulher negra, entendeu? E isso é muito dolorido, porque a gente não tem que classificar por cor. E a mulher negra, ela sofre violência física, violência psicológica, sabe? Os trabalhos são sempre precarizados, a gente ganha pouco, sabe? E isso é de uma figura tão complexa, porque hoje em dia a gente está no século XXI, ainda sofrendo esses tipos de violência, da desigualdade na economia, na hora de você fazer um crédito, tudo é mais precarizado para a mulher negra, tudo é mais difícil para nós mulheres negras. E a questão também, às vezes, do acesso, né, de onde você mora, às vezes é distante dos equipamentos os equipamentos de combate à violência, né, vamos dizer assim, longe de uma delegacia da mulher, porque às vezes a gente está falando de um contexto de Volta Redonda em Pinheiral, que são cidades pequenas, mas se você falar de cidades como o Rio de Janeiro, as pessoas moram longe. É maior ainda.
Então, maior ainda. E tem mais violência, porque os tipos da violência você sabe, que é violência doméstica, violência sexual, agressão física. Então, a mulher negra, ela vive isso todo dia, toda hora. No Atlas também estava 1,7 mulher, 1,7 é mais chance de serem mortas. Isso é bem complexo. Né? Aumenta a porcentagem na possibilidade. Sim. E isso é dolorido para a gente, que é mulher, porque eu falo que a mulher negra ela não tem um minuto de paz, sendo mãe, sendo avó, sendo tia, porque quando você mora na periferia, Volta Redonda, Pinheiral até acontece, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, nas outras cidades, a gente vê mais violência. A cada 20 minutos, um jovem, uma criança negra é alvejada por bala perdida. Isso é muito triste no cenário que a gente vive hoje. Sabe, eu acho que a gente teve uma notícia horrível, né, da situação do rapaz que saiu do trabalho, já estava atrasado para pegar o ônibus para voltar para casa de um dia cansativo de trabalho. Ele corre pelo simples fato da cor. A cor é preliminar. É negro, eu vou lá atirar e depois eu pergunto por quê. Cara, é muito louco. Não é de... Não, eu dei um tiro na cabeça. Aí fala que foi um erro ainda, gente. Não foi erro. Não é um erro. Indignado mesmo diante dessa situação. É verdade. Mas, Fabiana, vamos falar então sobre a importância do empoderamento feminino para a gente começar a mudar essa realidade, né? Então, fala pra gente, empoderamento feminino, a representatividade da mulher negra, principalmente nos espaços de poder, e qual a importância, Fabiana, de falar e debater sobre o feminismo negro? O que a gente pode falar, inclusive destacar, porque não se fala muito sobre isso, né? Sobre essa importância, por que existe, por que devemos falar sobre o feminismo negro, né? Sim, porque quando você, voltando lá atrás, né, na década de 30, as mulheres brancas estavam lutando pelo voto, né? E agora não vai vir à mente a professora, né, da faculdade em Salvador, Bahia. Ela fala muito, muito claro, são vários tipos de feminismo. E quando a gente vê o feminismo branco, na década de 30, a gente não vê a mulher preta nessa luta, porque a mulher preta ela começou lá atrás, porque a mulher preta sempre lutou para estar no espaço de poder, né? A gente sempre lutou, a gente nunca parou de lutar. Então a gente vem fazer as minhas ancestrais que vieram antes de mim, elas sempre fizeram o feminismo, sempre estava ali, elas estavam lutando pelo espaço de poder, aonde elas pudessem chegar e ter direito de fala. E até hoje é isso. O feminismo negro, ele começa, assim, que eu vejo na história, tem até uma, não vai vir agora o nome dela, é uma americana, que ela está numa reunião, né, de feminismo, do feminismo, né, até então branco, ela fala, vocês não me vê, ela se levanta na reunião, Sakor Vetrucci, acho que é isso, se eu estiver enganada, quem estiver assistindo aí depois me corrija. Ela se levanta na reunião e fala, vocês não me vê, simplesmente é por causa da cor. A luta da mulher negra ela já está aí há anos, e agora vem aumentando. Assim, em relação à história, a gente vê mais o feminismo se levantando, a gente tem a nossa eterna Marielle Franco, né, que é assassinada, um assassinato político, que lutava por igualdade, né, por a luta de gênero, ela é assassinada brutalmente, e ela era uma feminista atual. E a gente tem, até né, quando a gente fala de mulher, tem muitas mulheres aí no espaço de poder lutando. Por isso, quando eu falo na área política, eu acho assim, sou mulher negra, estou na luta, igual, já fui candidata 2 vezes à vereança, uma em Volta Redonda em 2020 e ano passado, 2024, em Pinheiral. Então, todas as minhas falas, eu falo, a gente tem que olhar para o parlamento e ver quantas mulheres negras estão no parlamento lutando pelas nossas pautas de mulheres negras, fazendo um ativismo para nós, mulheres negras.
Tem que ampliar essa representatividade, né? A gente sempre fala que Sim. mulheres votem mulheres, mulheres votem mulheres negras, porque a gente precisa ampliar essa representatividade mesmo, né? E essa questão que você fala do feminismo, dessa invisibilidade, e é interessante você trazer que essa luta não é de agora, né? Lá para trás, lá Não. sempre as mulheres Sim, tiveram. as nossas ancestrais, as que vieram antes de mim, elas estão lutando até hoje, que eu luto a luta que elas lutaram, para sempre estar ali, né, sendo vista, não sendo inviabilizada, não sendo apagada. Então, toda vez, para nós mulheres negras, tudo é mais difícil. Para nós mulheres indígenas, é tudo difícil, porque a camada da sociedade, como você mesmo traz, é estrutural. Isso é uma estrutura de apagamento desses dois povos, os povos negros e os povos indígenas. Eles querem fazer um genocídio total dessa classe no Brasil. Esse apagamento, falando de história, né? Para a gente não apagar a história, Fabiana, a gente podia lembrar quais as principais mulheres pretas que fizeram história no Brasil. A gente fala, o país é um povo sem memória, mas às vezes não é porque não tem memória, às vezes é porque não tem acesso à informação. Então, que momentos foram esses? Você pode destacar as lutas e conquistas, tanto no enfrentamento à discriminação racial, quanto à luta por igualdade de gênero. Então, podemos fazer memória, destacar essas mulheres tão importantes na nossa história, né? Assim, eu trago Teresa de Benguela, que é do século XX. Ela foi uma militante e liderança no tempo dela, lá no século XVIII. Depois que o companheiro dela faleceu, ela pega a direção do Quilombo, fica por mais de 20 anos na economia política, na resistência, sabe? Tudo era ela, sendo uma mulher negra, tá? Ela lutou muito contra esses homens, né? Porque tudo vem do homem. O homem sempre fala que a mulher não pode nada, mas a mulher pode tudo. Ela pode tudo. Por isso que a gente fala eu trago Teresa de Benguela, né, nesse dia de hoje, por quê? Porque dia 25 de julho a gente comemora, né, o Julho das Pretas, né, que é as pretas latino-americanas e caribenhas, a gente comemora. Então, a Dilma, ela em 2014, ela fixa essa lei, que o dia 25 é o dia de Teresa de Benguela. Então, eu trago ela, essa mulher militante que lutou as mesmas lutas que estou lutando hoje. Também trago Lélia Gonzalez, a fundadora do movimento negro, né, que foi atuante, uma intelectual, professora, ativista, feminista negra, Lélia, né, e luta na redemocratização. Ela estava lá. Ela foi uma mulher que lutou e fez várias reflexões sobre gêneros e classe. Tem também uma que eu adoro também, que é a Sueli Carneiro, né, que é filósofa, ativista. Ela é maravilhosa. É uma mulher negra, ela é do Instituto Mulher Negra de GL10, não sei se vocês já ouviram falar dela, é uma mulher maravilhosa e ela tem, assim, sabe, uma fala muito bacana sobre a igualdade, a referência do feminismo negro. Todas essas mulheres era feminista negra. Então eu trago elas, e tem outras mulheres que a gente pode falar na luta, Dandara, sabe, Maria Filipa, são mulheres da história de mulheres negras, Maria Filipa, Dandara, Teresa de Benguela, várias. Se eu for citar aqui, a gente vai ficar falando o dia inteiro dessa luta linda de luta negra, de colocar a gente nos espaços que a gente tem que ocupar juntas, sabe? É caminhar juntas. Não é para ser dividido, mas infelizmente no Brasil tem essa divisão entre a mulher negra e a mulher branca. A gente vai colocar na descrição deste vídeo as informações sobre essas mulheres. Eu acho que é importante a gente colocar essas informações, quem foram essas mulheres, a gente coloca lá na descrição os links para as pessoas que quiserem aprofundar mais essas informações. O Fabiano, então, mas diante de toda essa realidade que a gente está colocando, e até eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua vivência também,
para a gente poder também culminar numa questão que a gente pensa em que podemos, enfim, mudar um dia essa realidade? Então, como que a gente pode? Que caminhos trilhar para vencer o racismo em nosso país? Será que podemos construir uma sociedade mais igualitária? E eu gosto de repetir essa pergunta que eu já fiz aqui no vídeo. Onde mora a nossa esperança, né? Que caminho a gente tem que trilhar para a gente mudar essa realidade, para que a gente tenha novas gerações, as próximas gerações, vivendo um outro contexto, né? Então, quando você fala isso sobre como mudar, como trilhar, eu não tenho o que não falar da educação antirracista. Porque tudo é educação, Carla. Se a gente não tiver uma educação antirracista, de gênero, formação crítica das escolas, incluir a Lei 10.639, que fala a nossa história, fala sobre a nossa cultura africana, sabe? A afro-brasileira com foco em gênero e raça. Porque é a educação que vai mudar a geração. As escolas no ensino médio, elas têm que começar a falar. Eu trago o ensino médio, mas eu acho que a partir da terceira série, né? A terceira série, quando a gente já pega uma criança de 8, 9, até uns 10 anos, vamos colocar assim, para conversar, para fazer o lúdico. Porque quando fala de África, só fala nem fala que a gente foi sequestrado, e levado para outros lugares sem a gente querer sair da nossa terra-mãe, que é a África. Isso tem que ter estudo dentro da escola, porque, igual você falou, essas mulheres do passado, né, Maria Filipa, Dandara, Teresa de Menezes, a gente não estudou. Eu não estudei essas mulheres na escola. Eu não estudei. A gente só estuda capoeira e feijoada. É isso. Sim, que não aprofunda. Sim, e a gente... Não. E agora, né, de um tempo para cá, de 2000 para cá, quando vem a Lei 10.639, são poucas escolas que traz isso, tá? Eu tenho várias amigas, elas veem, na hora que vai falar, as crianças ainda não sabem, mas, cara, é importante que o professor faça esse trabalho de conhecer a verdadeira história, que o nosso Brasil foi construído por sangue negro, sangues indígenas, o povo originário da terra, que são os verdadeiros donos da terra Brasil, são os indígenas. E aí o povo negro chega para ser mais ainda escravizado, sofrer todo tipo de violência. Educação é importante, e realmente quanto mais cedo a gente traz esse tema, mais isso vai sendo naturalizado, vai sendo permeado nas temáticas, né? Mas a juventude, como você falou, é importante, principalmente por conta das questões de gênero, que a gente está vendo, às vezes, um retrocesso na questão entre os rapazes, entre essa juventude, com relação ao machismo. E também com relação a banalizar algumas questões, como o racismo. Então, trazer isso para a educação, mas de forma crítica, porque também tem que ter esse cuidado, tá, Fabiana? Trazer para a educação, mas de forma crítica. Realmente. Sim, para fazer o jovem, para a gente fazer o jovem pensar, para não acontecer o que aconteceu em 2018. Colocar um cara que não tinha currículo nenhum, junto com um professor, e o professor não ser votado presidente do Brasil, mas o cara ser votado, porque naquela época, eu posso falar porque eu estava fazendo o ensino médio dentro de um CIEP, e eu escutava todo tipo de barbaridade. Imagina. Né, eu sempre fui muito clara. Eu sou petista, eu gosto da política pública e social do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, então eu escutava todos os tipos de violência verbal sobre o partido, né, que estava ali, né, sendo para ser votado, e quando a gente chega em outubro de 2018, a gente vê um professor perder, sabe? Aquilo foi muito dolorido. Aonde está sendo levado
a classe trabalhadora dos professores e das professoras, porque todo mundo passa por um professor. Hoje eu estou aqui graduada porque eu passei por professores eu tenho professores maravilhosos que me ensinaram o pensamento crítico, a criticar o que não estava certo. Então, é muito bacana quando eu lembro da minha trajetória na educação. Então, eu falo para todo mundo, a mudança começa a partir da educação. E para mudar isso, tem que ser educação antirracista. E para estar na educação nunca é tarde, né? Não, eu me formei agora. Eu me formei agora. Então, por uma educação antirracista, antimachista, né? E a gente, assim, né, nossa sociedade, ela vai caminhando e a gente precisa reforçar esses valores. Ô, Fabiana, nosso papo está muito bom, muito agradável, você é uma mulher, assim, tão positiva, tão para cima, mas a gente vai terminando o nosso papo. Muito obrigada, Fabiana, pela sua participação, né? Muito agradável o nosso papo. Gratidão, gratidão por nos acompanhar. Eu que agradeço. Gratidão eu que agradeço. Conosco. E temos os contatos da Fabiana. Quem quiser conversar com a Fabiana, e temos os contatos dela aí. Vamos colocar os contatos aí na tela também. Aí é o do coletivo Somos Sementes. Então, é só quiser conversar com a Fabiana, tem aí o Instagram dela aqui. Então, Fabiana, obrigada. Eu que agradeço a Atenção Difusa Mulher por esse bate-papo tão enriquecedor. Foi enriquecedor, foi maravilhoso bater esse papo com vocês, tá? E espero que essa conversa reverbere para longos e longos tempos, porque a gente sempre está falando sobre isso, nosso espaço de poder da mulher negra. E agradeço muito a vocês. Eu que agradeço mais uma vez e querendo voltar, estamos aqui pensando... é só chamar. Em outras pautas aqui, a gente está aqui, tá ok? E se você gostou... Ok. É muito importante, como a Fabiana faz, é muito importante curtir este vídeo. Por cada curtida, mais 3, 5 pessoas vão ver esse vídeo. Então, é importante que você curta. E compartilhe, mande para mais pessoas e inscreva-se no nosso canal e fazer parte do nosso universo. Até a próxima. Tchau!